A gente pode se sentar. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Leremos os versículos de 1 a 10, Deuteronômio, capítulo 4, os versículos de 1 a 10. E depois faremos uma segunda leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 12, os versos de 28 a 31. Esses textos serão projetados na sequência, então você pode deixar a sua Bíblia aberta, como também pode acompanhar a leitura do texto que será projetada. Então, Deuteronômio capítulo 4, versículos de 1 a 10, e posteriormente Marcos capítulo 12, 28 a 31. Assim nos diz a palavra do Senhor. O que eu quero falar nessa manhã para vocês? Eu quero falar para vocês nessa manhã sobre a palavra de Deus é a base da formação cristã. A palavra de Deus é a base da formação cristã. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Marcos capítulo 12, os versículos de 28 a 31. Está projetado e eu vou ler aqui. E aproximando-se e chegando uns dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, a versão está diferente, eu vou ler aqui na minha palavra. E aproximando-se uns dos escribas que os tinham ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe:
qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o principal de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Meus irmãos e minhas irmãs, semeando e colhendo, lançando a semente e recebendo com alegria os frutos da bela semente. A colheita é certa se fizermos a semeadura. Eu quero introduzir hoje a temática que eu quero, nos próximos domingos, a ter-me, pensando na importância do discipulado, na importância de transmitir os nossos valores, os nossos princípios, que advêm de uma relação com Deus, pela palavra de Deus, quando nós consideramos a palavra de Deus como única regra de fé e prática, para que nós possamos, por esses valores e princípios, nos conduzirmos e transmitirmos aos nossos filhos. Quero ater-me sobre este tema, essa necessidade de não apenas recebermos, acolhermos, vivermos, mas transmitir a palavra de Deus. Porque é isso que nós fazemos na escola dominical. É isso que nós fazemos. E não há uma base mais segura e mais firme para a fé cristã do que a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós, ela é regra de fé e prática. E se você me permitir, eu quero ler aqui o que a nossa confissão de fé de Westminster diz sobre as Escrituras Sagradas. A nossa confissão de fé diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E, depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. Foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Assim, nós subscrevemos a nossa confissão de fé. O outro parágrafo diz: isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade, ao seu povo. Houve um tempo que Deus manifestou-se, e a nossa confissão de fé fala da criação, que Deus se manifesta através da criação. Outros tempos em Deus falou com o seu povo, como Moisés, como Abraão. Agora nós temos a palavra. Deus se revela pela palavra. O outro parágrafo diz: sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e de prática. O livro de Deuteronômio, esse texto que lemos no Antigo Testamento, o capítulo 4, o livro de Deuteronômio é um resumo de toda a lei que tem em Êxodo, Levítico e Número. Esse livro, ele fecha
os 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio contém 5 grandes sermões de Moisés. Grandes sermões. Nesses grandes sermões de Moisés, ele repete todas as leis, todos os princípios, todas as regras, tudo aquilo que ele já foi dito, está escrito em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, ele repete, ele reúne o povo e repete. Por quê? Há várias razões, mas a principal delas é que ele não estará doravante junto com o povo. O povo está prestes a entrar numa terra nova, a terra tão sonhada que Deus prometera, e ele não vai entrar. Então ele quer preparar o povo para entrar, possuir e viver naquela terra a partir da palavra de Deus. Ele está se ocupando de voltar a trazer à memória, inculcar na mente, no coração, a importância de se conduzir na nova terra pela palavra de Deus, que revela o caráter de Deus e a sua vontade. Simples assim. Então veja, esse texto é muito importante para nós, muito importante. Porque esse texto é um apelo fervoroso, é um apelo eloquente de um grande líder que Deus levantou e que agora Deus dá a ele essa grande oportunidade de reunir a nação de Israel, o povo de Deus, que vai assumir definitivamente a terra, de prepará-los, de novamente revisitar tudo que já foi construído durante 50, 60 anos. Agora ele não estará mais, mas ele faz questão. E aqui no capítulo 4, veja como ele começa o capítulo 4. Ele vai dizer: agora pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes. Quando Moisés está falando de estatutos e os juízos que ele ensina, ele não está falando de regras, ele não está falando de leis, ele não está falando tão somente de estatutos que estão registrados e que a pessoa deve obedecer cegamente, sem compreensão, sem entrar no coração. Não, ele está falando de valores, de princípios de vida. Ele está falando da importância, da relevância que é para o povo de Deus viver a partir do que Deus já se revelou nas escrituras que eles tinham. E o que são isso? Ele está falando dos 10 mandamentos, ele está falando das leis morais, ele está falando dos processos legais de adoração, dos valores de adoração, ele está falando das leis que regulam o povo entre si, a relação entre o povo, da relação do povo com outras nações. Ou seja, Deus deu todas as condições, em todo esse arcabouço de leis e valores. Eles falando, Deus nos deu um modo de viver, Deus nos transmitiu o jeito que nós devemos nos portar a partir dele, porque a lei de Deus revela o caráter de Deus. Meu irmão, eu preciso dizer isso para você nessa manhã. Se você não viu a Bíblia como esta expressão, nessa manhã eu quero levar isso a sério com você. A Bíblia revela a pessoa de Deus. A Bíblia, como muitos acham, ela não é um livro confuso, não. Ela não é um livro cheio de regras, de leis, de exigências, não. A Bíblia revela a pessoa de Deus. Especialmente esses textos que nós temos no início da Bíblia, o Pentateuco. Ali está revelado o caráter de Deus. E quando Jesus foi inquirido por um religioso, infeliz religioso, doutor da lei, querendo pegar Jesus no contrapé, ele pergunta, qual é o principal mandamento? Jesus resume toda a lei.
Ele resume toda a lei, e toda a lei Jesus resume da seguinte forma: o primeiro mandamento, e o grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ele está dizendo, a lei foi colocada para que o povo de Deus ame a Deus, honre a Deus, conheça esse Deus, viva a partir desse Deus. Esse é o grande mandamento. Jesus interpretou a lei nessa perspectiva. E o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Esse é o segundo grande mandamento. Jesus resumiu toda a lei nesses princípios. O que ele está dizendo para isso? Ele está alfinetando a consciência e a religiosidade do seu tempo, de gente que não levava a Deus a sério e ficava impondo condições legais para gente que era do povo de Deus. Não interpretavam os valores da palavra de Deus, ainda tuchavam mais regras para que o povo pudesse obedecê-los. A Bíblia, ela tem uma única finalidade. Ela aponta para Deus e para Jesus Cristo. E aponta para essa presença gloriosa, poderosa de Deus na nossa vida. Então, quando ele fala que ele está falando dos princípios, dos estatutos e dos estatutos e juízos, ele chama a obediência, ele fala qual é a finalidade. Qual é a finalidade? Coloca para mim de novo, por favor, o versículo 1. Olha a finalidade lá. Para quê? Para quê? Vivais. Não é isso? Agora, pois, olha, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para quê? Vivais. Ele está falando de uma identidade, de consolidar, de construir, de firmar uma identidade e na qual nós vamos viver. E quando eu falo de identidade, você sabe muito bem o que eu estou falando. Quando você, eu estou vendo aqui a Elis com o Daniel no colo, o Daniel está num processo de assimilação da sua identidade. Ele está construindo a sua identidade. Desde o ventre materno, as impressões, as emoções, as conversas, aquilo que ele no ventre vai captando da mãe, do pai. Hoje há cientistas que comprovam isso, quanto a criança, ainda no ventre, é capaz de ir se encontrando. Quando nasce, esse processo de construção da identidade vem a partir de quem? Não é? E se o pai continuar um belo pai ausente, vocês sabem o que acontece? Não vai interferir na identidade do filho. Simples assim. Por isso que nesse país nós temos tantos filhos sem pais. Tantos. E tantos filhos sem pai e mãe. Por quê? Terceirizam. Entregam para terceiros fazer aquilo que é responsabilidade dos pais. Formar, firmar identidade. Deus está dizendo, através de Moisés, que todo o arcabouço que ele entregou para o povo, através do servo Moisés, é para que eles vivam a partir de Deus, a partir do caráter de Deus, a partir da pessoa de Deus, a partir do Deus que os formou, que os construiu como povo. E aí, Jesus vai resumir isto. Quando Jesus vai se despedir dos seus amigos, ele vai dizer, vós sois meus amigos, se fazeis o que? Vos mando. Querem de fato levar a sério? Faça o que eu faço, faça o que eu lhes ensinei. Vivam a partir de mim, vivam a partir disso. Ele é Deus. Então veja, a identidade, ela é firmada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o conteúdo que nós devemos
apropriar-nos como povo de Deus, vivermos a partir da palavra de Deus, para que a partir da palavra de Deus nós venhamos a conhecer esse Deus, em conhecer esse Deus, amá-lo profundamente, envolvermos intensamente, vivermos profundamente nele. É a nossa identidade. É a nossa identidade. Se não for isso, vai ser o quê? A igreja está fundamentada na palavra de Deus. Ela não está fundamentada no vigor pastoral. Ela não está firmada nos conceitos humanos. A Bíblia está fundamentada na palavra de Deus. O que a Bíblia prega, o que a Bíblia ensina o quê? A palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui na Escola Dominical nessa manhã, por isso que você e eu estamos aqui, para sermos movidos, ensinados, tocados, instruídos pela palavra de Deus. Isso é fundamental. A igreja, como instrumento de Deus para o povo de Deus, ela tem essa finalidade de compartilhar, de instruir, de formar, de dar todo o subsídio necessário e levar-nos à palavra de Deus. Se não for isso na igreja, eu quero dizer para você que você está numa igreja totalmente errada. Com todo respeito. A Bíblia, a palavra de Deus, que fala do caráter de Deus, da pessoa de Deus, que nos fala quem Deus é e o que Ele quer de nós, é isto. Assim como você sabe que seu filho precisa ouvir a sua voz, ele precisa da mãe, do nutriente, ele precisa da afetividade, do acolhimento, ele precisa ir formando a sua identidade como um indivíduo. E ele vai tendo percepção de que ele não é sozinho, de que ele não veio do nada, que ele veio de alguém e ele vai para a vida. Essa construção, essa conscientização, essa firmar a sua identidade é através dos pais. Quem lhe dá o sobrenome? Por que é importante o sobrenome? É a origem da pessoa. Meu irmão, isso é tão óbvio, mas parece que o cristianismo não está tão óbvio assim. Parece que para o cristianismo, as verdades estão muito relativas. E nessa manhã eu preciso dizer isso para você. De fato, se você quer ter uma relação de pessoalidade com Deus, e quer afirmar a sua identidade como cristão, a base é a palavra de Deus. Não há outra, não. Com todo respeito aos que pensam diferente de mim. Não é o apóstolo que tem a palavra santa, que tem uma palavra para você. Não é o coaching. Não, é a palavra bendita de Deus. Porque Moisés está dizendo, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos concedeu, vai dar a vocês as condições e os recursos para portarem-se na vida. É isso que ele está dizendo. Ele está repetindo tudo o que ele já ensinou. Ele está ensinando de novo o que ele já ensinou. Não é assim com seu filho? Como que você educa seu filho? Você fala de um jeito, e depois você fala de outro jeito, e depois você corrige, e depois você repete. Por quê? Porque ele precisa aprender. Ele precisa entender que a família tem um jeito de viver. A família tem uma forma de se construir. A família, ela existe quando todos estão juntos, compreendendo a função, a finalidade e o cuidado de todos para com todos. Eu conheço algumas famílias mais de perto aqui da igreja, eu convivo mais de perto com alguns, e uma coisa me chama muita atenção, são aqueles ritos que são específicos da família. É muito interessante isso. Isso firma a personalidade da criança, dá sustentabilidade para o adolescente em termos de tantos questionamentos e constrói para o filho, na fase adulta, um caminho, um referencial seguro para que ele possa tocar a sua vida. Que são os ritos que a gente constrói. Por exemplo, tem família aqui na igreja que um dia da semana eles escolhem para vestirem-se igualmente. Todos vestem a mesma roupa. Todos. Sentam-se na mesa, todos com a mesma estilo de roupa, mesma cor. Compram o tecido, fazem roupa, todos.
Isto está dizendo o quê? Nós somos assim. Nós somos assim. Outra família, uma vez por mês, as crianças sabem que tem um determinado alimento que é o dia de comer aquele alimento. Então, eles se preparam. Eles compreendem que há um dia específico para comer determinado alimento. Isso nós estamos construindo o quê? É assim que nós somos. Nós somos diferentes das outras famílias porque nós temos alguns valores que são apenas nossos. Não é assim? Tem apenas o sobrenome. A pessoa tem um nome e um sobrenome que só ele tem. Ninguém mais tem aquele sobrenome. Mas está envolvido num círculo familiar. Meus irmãos, o que Moisés está dizendo é exatamente isso. É exatamente isso. Por isso que ele fala em guardar, ele fala em cumprir, ele fala em obedecer. Ele está falando de a importância que é na vida do povo de Deus, a palavra de Deus ser referencial diário, constante, diretiva, objetiva, porque é ela que nos forma a nossa identidade. Quando Salomão construiu o templo, aquele belo templo que ele gastou uma fortuna, e uma coisa maravilhosa, uma grande, uma bela construção, e o povo de Israel ficou muito orgulhoso, porque finalmente agora Deus tinha uma casa. E Salomão então foi dedicar ao Senhor aquele templo. É tão bonito quando a gente lê 2 Crônicas 7,14, porque Deus vai dizer assim, olha como Deus vai responder. Se o meu povo, que se chama... O que ele está dizendo? Eu coloquei o meu nome em vocês. A identidade de vocês é a partir de mim. Vocês vivem teocraticamente. Vocês sabem que a grande importância aqui é que o povo hebreu era o único povo monoteísta, cercado por vários povos politeístas. Eles adoravam apenas um Deus, enquanto tantos povos ao redor deles adoravam diversos deuses. E a grande dificuldade do povo de Israel, como povo de Deus, povo pertencente a Deus, povo exclusivo de Deus, foi justamente preservar esta identidade, tendo a Deus como suficiente Deus na sua vida, como é até hoje. O nosso grande desafio, meu irmão, não é vir na igreja, com todo respeito aos que acham que é difícil, não é. Vir na igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana, não é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para imprimir em você e em mim o caráter dele. Ele nos chama, ele nos requer, ele nos atrai para ele, para a glória dele, para louvor do nome dele. É ele que arbitra aí e aqui. Não é a vontade do meu filho, não é o mundo, não é a carne, não é o meu desejo. É a palavra bendita, soberana, eterna de Deus. Por isso que a palavra de Deus é fundamental. Esta igreja se ocupa disso. Esta igreja, desde o seu início, se ocupa disso. Estou olhando aqui alguns irmãos que gastaram-se e ainda se gastam em buscar conhecimento teológico, em buscar ferramentas de educação, separarem tempo da família para estudarem a Bíblia ali em casa e trazerem conteúdos e aqui instruir os nossos filhos. Muitos. Alguns já partiram para a glória. Outros já, pela idade, estão abrindo mão dessa tarefa que eles abraçaram para si como missão. Outros estão aqui sempre fazendo o simples. O que eles estão fazendo? Transmitindo a palavra de Deus. Simples assim. Nossas crianças estão ali. O que elas estão aprendendo? A enologia que nós aprendemos. Eu aprendi quando eu tinha, 1 ano de vida, 2 anos. Por quê? É palavra de Deus. Nós estamos formando uma identidade na vida, na mente, no coração dos seus filhos, porque eles pertencem a Deus. É povo de Deus. É povo de Deus. A escola dominical
nós distribuímos em diversas classes, para que possamos oferecer a maior quantidade possível de conteúdos para atendermos melhor as necessidades do povo de Deus. E nós temos aqui irmãos que são formados em teologia, estudaram teologia para transmitir a palavra de Deus de forma mais reta, mais simples, mais profunda, buscaram conhecimento, se esmeraram nisso. Deus lhes deu o dom do ensino, gastam-se nisso voluntariamente. Voluntariamente. A igreja investe na formação pastoral, na plantação de igreja, na vida de missionários. Por quê? Para que a palavra de Deus alcance o povo de Deus que ainda não está no meio do povo de Deus. Simples assim. Por quê? Para que o nome de Deus seja honrado e glorificado em todos os povos, línguas e nações. Simples assim. Simples assim. A igreja não é um fim em si mesma. A igreja não subsiste como um povo de exclusividade para Deus na adoração. Não, a adoração é a identidade da igreja. É um modo de vida que nós temos, nós vivemos para a glória de Deus. Mas a missão da igreja está porta para fora, está no mundo. É onde você trabalha, é onde você convive, é onde você mantém seus relacionamentos. É lá que nós estamos glorificando a Deus a partir do nosso jeito de viver. Simples assim. Do nosso jeito de adorar a Deus, do nosso jeito de viver a partir da palavra de Deus, a partir do caráter de Deus. É simples assim. Por isso que a Bíblia é fundamental. Eu estou encerrando minha fala, mas eu estou apenas introduzindo, porque eu vou gastar um bom tempo nesse capítulo, e vou falar um pouco, demoradamente, nesses princípios e valores que nós encontramos aqui em Deuteronômio, para ajudar você, para levá-lo a uma maior compreensão da importância, meu irmão, da importância, minha irmã, de você diariamente, ler a palavra de Deus, gastar tempo com a palavra de Deus, fazer uma revisão de vida através da palavra de Deus, através das Escrituras Sagradas. E hoje a igreja tem aqui uma estrutura muito, muito boa para ajudar você nesse caminho, nessa jornada. Nós temos pastores, nós temos presbíteros, nós temos professores que estão aptos para ajudar, contribuir, ajudar você a encontrar-se com maior vigor, passando a sua vida a limpo pela palavra de Deus, para que você possa não apenas viver por ela, mas transmiti-la aos seus filhos. Que Deus nos abençoe.